O Sono Eterno, de Raymond Chandler. O Sono Eterno foi o primeiro romance publicado pelo Raymond Chandler, esse escritor americano que nasceu em 1888 e veio a falecer em 1959. E antes de publicar esse romance, ele já vinha trabalhando em contos policiais publicados naquelas revistas pulp, durante a década de 30, desde 1933. O Sono Eterno sai pela primeira vez em 1939. Aqui a gente tem uma narrativa feita em primeira pessoa pelo protagonista do Chandler, de todos os seus romances, que é o detetive particular Philip Marlowe. E a gente tem, como as outras obras do Chandler, um enredo tortuoso que pode deixar o leitor às vezes meio confuso para acompanhar tantas tramas, subtramas, tantas investigações paralelas, ou investigações que surgem para o detetive fazer no meio de uma outra que ele já está fazendo. Pelo menos essa leitura aqui de vez em quando ficou confusa e não é a primeira vez. Isso, em parte, resulta do fato do próprio Chandler ter escrito numa das suas cartas, que está no apêndice dessa edição, que ele era um escritor pouco interessado em enredos. Então, ele não trata o enredo, com todo aquele formato clássico, ordenado, sistemático, porque ele não está muito preocupado, como ele mesmo declarou, com enredos. Mas também é possível que tenha a ver com o fato de que boa parte dos romances do Chandler, se não todos, são ideias, são romances que usam ideias que ele trabalhou em contos, e às vezes ele combina 2 ou 3 contos dentro de um romance, como ele fez, por exemplo, em A Dama do Lago. E aqui há pelo menos um conto que eu reconheci, que ajuda no enredo, que faz parte da história de O Sono Eterno, e que foi retrabalhado, ampliado, enriquecido, refundido pelo autor, de conto se transformando em romance. A gente tem metáforas inusitadas nessa narrativa em primeira pessoa do Marlowe. Essas metáforas são ora engraçadas, ora irônicas. A gente tem também personagens que são um diferencial em boa parte da literatura policial, pelo menos quando surgiu, foi considerado assim, que são personagens bem construídos, personagens com profundidade dentro do gênero, que há muitas pessoas, e tanto escritores quanto leitores, que parecem encarar o policial como aquele gênero em que você funciona apenas para contar um enigma, para criar um quebra-cabeça, um jogo de raciocínio e não mais. Mas não é isso que a gente tem na literatura do Chandler. Então você tem personagens que têm uma profundidade aqui. Você tem um herói, que é o detetive, o Marlowe, que quando a gente observa bem, ele tem alguma coisa do Don Quixote, e não é porque eu estou relendo Don Quixote, mas ele tem algo de cavaleiro andante nas atitudes dele. O Marlowe tem isso. Quem prestar atenção, porque embora ele seja um homem-são, diferente do Don Quixote, o Philip Marlowe ele se move agarrado a determinados princípios de conduta, mesmo estando imerso num mundo, numa sociedade, num ambiente no qual ele está interagindo e se relacionando, que despreza ou desvaloriza ou deixa de lado esses princípios aos quais ele se agarra. E que ele vive aquilo verdadeiramente. Ele paga o preço, daqueles princípios aos quais ele está agarrado, como um cavaleiro andante. Como um exemplar do noir, que é o romance policial por excelência da escola americana, que vai praticamente surgir, como dizem alguns críticos, com o Dashiell Hammett na década anterior a O Sono Eterno. A gente tem uma violência aqui que é explícita. Ao contrário do que acontece nos romances policiais da escola inglesa, onde você tem uma violência que você vê mais o resultado dela, aqui você tem a violência em ação. Você não tem simplesmente aquele corpo que é encontrado em péssimo estado, da vítima ou das vítimas.
que a gente vê frequentemente dentro dos romances policiais da escola inglesa. Você vê o resultado, a consequência da violência, né? Nos romances da Agatha Christie, nos contos, nas novelas do Conan Doyle e Sherlock Holmes, até na Naomi Marsh, que é uma neozelandesa que segue a escola inglesa do romance policial, dificilmente você vê a violência acontecendo, né? Você vê o resultado dela. Mas na escola americana, no noir americano, que é esse gênero tipicamente americano de escrever romance policial, você tem frequentemente a violência em ação, a violência sendo descrita, a violência aparecendo e não simplesmente mostrando o seu resultado. Mas somente os escritores de má qualidade vão transformar isso numa forma apelativa de escrever. Porque tem, né? Todo gênero tem os maus escritores, né? Tem os sensacionalistas, e o noir não é diferente. Até porque quando você abre a porta para isso, para mostrar a violência em ação, é muito fácil, né? Acontecerem os exageros e aqueles que vão fazer uma escrita realmente apelativa para isso. Mas não é o caso do Chandler. Ele nunca carrega nas tintas, mas a violência está lá, né? É como se ele estivesse mostrando que todo aquele o Dashiell Hammett também teria feito isso. Toda aquela forma de contar uma história policial que é tão mais civilizada, né? E mais cheia de etiqueta, como acontece no romance da escola inglesa, não fosse verdadeiro, né? Como se eles quisessem dizer, não, gente, a gente vai contar a história como ela realmente é, né? Como é que as coisas realmente são. Também a gente tem aqui, eu percebi isso lendo, né? Porque eu sou uma fã do autor, uma recém-fã do autor. Eu percebi, lendo o Sono Eterno, uma coisa, porque enquanto eu estava lendo, eu não estava gostando tanto. Eu gostava de algumas partes, eu gosto do humor, né? Daquela verve, né? Daquela ironia, de todas aquelas brincadeiras que saem, né? Em forma de metáforas, né? Em forma de comparações, em observações cortantes que saem dos lábios do Marlowe. Mas eu não estava gostando tanto do romance, até porque às vezes eu ficava meio confusa. Mas eu senti que aqui, quando eu terminei de ler O Sono Eterno, eu senti que aqui era como se o Chandler estivesse dando uma amostra de um efeito cumulativo na escrita. Tipo assim, você tem que esperar ele terminar de contar, ele colocar o último tijolinho no prédio que ele está montando, que é o romance, e esse último tijolinho você só vai ver quando chega na palavra fim, né, na última linha, para que você perceba do que é que se trata. Então, enquanto eu estava lendo, eu não estava gostando tanto. Quando eu cheguei no final, eu realmente gostei. Porque eu acho que aí você acumulou tudo aquilo que o autor esteve tentando mostrar, né? Toda a profundidade de personagens, toda a ironia do seu herói, todo o seu aspecto quixotesco, né, de cavaleiro andante, e algumas observações que ele faz mesmo a propósito da sociedade, a propósito do ambiente das pessoas muito ricas, né, e que não conseguem ser felizes. Ele me fez lembrar de novo o Fitzgerald, né? E aí a gente lembra do romance que ele vai escrever bem mais tarde, que entra muito nesse aspecto, que é o Longo Adeus. Então eu achei que ele faz aqui um jogo de efeito cumulativo. Ler tudo, chegar até o final, para que aí você, como leitor, saiba o que o Raymond Chandler esteve tentando fazer ao longo do livro. Se ele conseguiu ou não, vai depender do leitor. Uma curiosidade: o Sono Eterno foi filmado na década de 1940, por volta de 1946, com o Humphrey Bogart e a Lauren Bacall, que eram casados na época, né? E ele faz o Marlowe, né? E a Lauren Bacall faz uma das personagens femininas aqui. Houve algumas modificações no roteiro, mas não parece que o Chandler não tenha gostado, porque ele até gostou do Bogart fazendo o seu detetive, o Philip Marlowe. Mas o que eu ia contar é uma história que se conta e que o biógrafo do Tom Williams, né, o biógrafo do Chandler, que é o Tom Williams, conta como verdadeira e não como lenda. Que durante a feitura do roteiro de O Sono Eterno, que não foi o Chandler que fez, né, foram outros que fizeram, eles ficaram confusos com a morte de um determinado personagem. Aqui tem muita morte ao longo de O Sono Eterno.
Daí a confusão. E quando os roteiristas e o próprio diretor, né, o Hal Hughes, ficaram confusos, eles resolveram mandar um telegrama para o Chandler perguntando quem foi que matou fulano. E segundo a história, né, e segundo o próprio biógrafo do Chandler, o Tom Williams, o Chandler teria escrito, sei lá,